Meu pai. Glória a Deus. Cara, para ter um pai na fé assim, mano, tu não precisa de inimigo não, cara. Eu tenho aprendido duas coisas, irmão. Esposa, pastor e filhos, eles vêm para te alegrar. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Rapaz, cada vez mais nervoso, eu estou ficando tremendo aqui. Ah, Jesus. Como eu senti falta desse ambiente domingo passado. Minha agenda está fechada por dia de domingo, tá? A agenda está... Não tem mais agendas abertas. Estou fechado com a Vinde na segunda, estou fechado com a Vinde na terça, estou fechado com a Vinde na quarta, estou fechado com a Vinde na quinta, estou fechado com a Vinde no sábado, estou fechado com a Vinde no domingo, estou fechado com a Vinde até Jesus voltar para buscar a sua noiva. Eu não sei você. Eu vou com tudo, e você? Ah, não, tá fraco. Eu vou com tudo, e você? Não dá para ir com tudo se comportando como um menino. Porque é para viver tudo só com maturidade. Sim ou não? Sim. Então vamos continuar falando sobre esse assunto. Mateus capítulo 6, versículo 20. O pastor falou na pastoral sobre um ouvido maduro, sobre uma fala madura, sobre um temperamento maduro. O pastor Newton ele vem acrescentando, dizendo sobre um estômago maduro. A pastora Priscila vem falando sobre uma paz madura. De repente você fala, paz madura é porque a sociedade quer nos levar a caminhar pela paz que o mundo oferece. Mas nós precisamos caminhar pela paz que Cristo nos dá. A paz que o mundo está oferecendo para a sociedade é, você precisa tomar o Rivotril para ficar calmo. A paz que o mundo oferece é, você precisa fumar para poder ficar calmo, porque depois que fumar maconha, tu fica relax. A paz que o mundo oferece é, tu precisa tomar uma cerveja porque a cerveja vai te deixar light. Mas Jesus está dizendo não, a paz que eu te dou não é a paz que o mundo te oferece, a paz que eu te dou te faz deitar em paz e segurança. Porque enquanto você dorme, eu cuido da tua casa. Enquanto você dorme, eu cuido de você. Então nessa noite, o que eu quero tratar é um olhar maduro. Eu quero falar sobre olhar maduro nessa noite com você. Eu quero compartilhar essa verdade. Mateus capítulo 6, versículo 20. 22, Lucas, por favor, perdão. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Precisamos descobrir como os nossos olhos terá luz e como ter um olhar maduro. E eu fui começar a pesquisar sobre isso, porque Jesus vai continuar dizendo que se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será mal. E quando eu fui pesquisar sobre um olhar mal, o olhar mal significa um olhar enfermo. Um olhar do imaturo é um olhar de enfermidade, porque o maturo começa a olhar para as pessoas da ótica dele. O pastor falou aqui sobre oferta, ele estava falando sobre o olhar. Quando eu tenho um olhar imaturo, eu olho para outra pessoa a partir de mim, e olhando a partir de mim eu falo, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais salvação. Por quê? Porque está no crack, porque é dependente químico, porque é um alcoólatra. Então a imaturidade no olhar vai fazer você olhar para o outro e dizer, esse não tem mais salvação. Por que um olhar imaturo, José Júnior? Porque o meu olhar maduro olha para o vizinho e crê que Jesus pode salvar o filho dele. O meu olhar maduro crê que Jesus pode curar o enfermo que está na minha vizinhança. Mas quando fala em relação à minha casa, a imaturidade entra e diz, já era, está perdido. Então, quando o meu olhar é maduro, eu não olho a partir de mim, eu olho a partir de Cristo. Para você pode dizer, não tem mais jeito, mas ele está dizendo, para mim tem salvação. Então, se os meus olhos forem maduros, o meu corpo caminhará pela vontade de Cristo. E a vontade de Cristo me conduzirá na perfeita, que é boa e agradável. Um olhar maduro. Um olhar imaturo é um olhar que não funciona. O olhar de uma pessoa imatura caminha por duas visões.
Um olhar de imaturidade caminha por duas visões, mas o olhar maduro caminha por uma visão. O pastor que estava pregando o meu sermão aqui, ele falava sobre Moisés. Como o poder de uma influência pode mudar uma convicção. Jesus deu uma palavra para Moisés dentro da sarça. Jesus deu uma direção para Moisés, Deus deu uma direção para Moisés dentro da sarça, mas aquela influência daquela sociedade dos hebreus mudou a convicção que havia dentro dele. O mundo à sua volta está te apresentando duas visões para mudar a tua convicção. Juan falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meu olhar maduro me faz olhar só para uma convicção, é Cristo. O olhar maduro te faz olhar só para um lugar, Cristo. O olhar maduro te faz olhar só para um caminho, que é Cristo. Mas o olhar imaturo te faz olhar para duas visões. Você começa convicto da tua salvação, mas no meio do caminho você se perde. Porque você está em um ambiente que está te influenciando. E por isso você vive uma vida de imaturidade. O olhar do imaturo não consegue captar uma imagem, ele consegue captar duas imagens. Você sai desse culto aqui com uma visão dizendo, a partir de hoje eu vou queimar, a partir de hoje eu vou remover a lenha do altar e todo dia eu vou colocar lenha nova. Falou aqui, mas quando chega lá fora já muda a tua convicção. Por quê? Porque entrou uma outra visão, aí você começa a falar, poxa, por que eu estou fraco? Poxa, por que eu não consigo olhar como o pregador olha? Por que eu não consigo olhar como o pastor olha? Porque você foi influenciado, e influenciado por uma imaturidade. Mudou a tua convicção, você começa a ver duas imagens. E a palavra que foi liberada do altar não gerou em você a expectativa de uma coisa: Deus pode fazer aquilo que eu não posso. O olhar maduro, o ouvido maduro, uma fala madura, é tudo comprometido quando você dá ouvido por uma influência. Agora, a maturidade, um discípulo maduro é alguém que está ouvindo só uma voz. O discípulo maduro só caminha por uma voz, não é a voz da terra, é a voz do céu. Não é a voz da terra, é a voz do céu. Por quê? Porque quando Jesus fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então ele se apresenta dizendo, eu sou a luz do mundo. Então o imaturo caminha pela luz que o mundo apresenta. O maduro caminha pela luz que é Cristo. Então alguém pode dizer, não, ali há trevas, não, ali não tem mais solução. Mas você que tem a luz de Cristo está dizendo, não, eu não caminho pela ótica humana, eu caminho pela ótica do céu. A vista é algo tão importante do corpo. Eu sofro de miopia. Tá gravando, né? Ferrou, quem pega moto comigo vai dar ruim. Alguém fala, como é que você anda de moto, cara, à noite, sem óculos? Eu falei, porque os meus passageiros não sabem que eu não enxergo. Só que eu faço uma coisa antes de sair de casa. Eu falo, Jesus, na ótica humana eu não enxergo. Mas o Senhor seja a minha visão, porque eu caminho pela ótica do céu. Não entendeu, não? Você não entendeu? Parece uma brincadeira, mas tem coisas que Jesus quer te levar para acessar, que você não vai, porque os teus olhos estão dizendo, é impossível você alcançar. Tem coisas que você era para estar vivendo há muito tempo, porque você não vive, por causa da tua imaturidade, porque você vê duas visões. Ele está dizendo, não, caminha pela minha palavra que eu te dei uma visão. Alguém pode dizer, é impossível de você viver, mas quando eu olho na ótica de Deus, eu estou dizendo, tudo é possível aquele que crê. Não, você não entendeu. Tudo é possível aquele que crê. João capítulo 4, versículo 35. Rapidinho, Lucas. Coloca para mim, por favor. A gente vai entender o que é um olhar maduro. Jesus dizendo, é fala de Jesus, não é minha fala. É fala de Jesus. João capítulo 4, versículo 35. Depois de ter uma conversa com uma mulher no tanque. Depois de conversar com uma mulher no tanque, ela ser influenciada e transformada, ele vai dizer para os discípulos, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levante os vossos olhos e vede a terra que já está. A terra que já está. Na minha tradução diz, já está pronto para a colheita. Escutou uma coisa? Na minha ótica, eu preciso esperar 4 meses, mas na ótica de Deus, já está pronto. O que eu preciso fazer, pregador? O que eu preciso fazer é me levantar, me posicionar e caminhar para a colheita.
Oh, aleluia! O imaturo quer caminhar por necessidade. O imaturo caminha por necessidade ou por interesse. E o maduro? O maduro caminha por amor. Levanta os teus olhos e veja o quê? Já está pronto para a colheita. Eu quero uma palavra de Deus para a tua vida. Tem pessoas maduras aqui nessa noite? Não. Tem pessoas maduras aqui nessa noite? Para você, a tua Jerusalém não está pronta para ser conquistada. Mas para Jesus já está pronta há muito tempo. Oh, aleluia, para você, alguém na tua casa não está pronto para alcançar a salvação, mas para Jesus já está pronto há muito tempo. Então o que eu faço, pregador? Começa a ir para a colheita, começa a apresentar Jesus para ele, começa a testemunhar Jesus para a sua casa. Só que o imaturo vive tanto por interesse que esqueceu de falar de Jesus para alguém hoje. O olhar maduro, aleluia, ele está dizendo, levanta. Quantas pessoas imaturas começam só andando olhando para baixo? Parece que está carregando uma mochila com pedra nas costas. Você passa por ele e ele está sempre olhando para baixo. Jesus mandou você olhar para baixo, querido. Jesus mandou você olhar para cima. E elevo meus olhos para o monte. E elevo os meus olhos para o monte. Para quê? Para ver os pássaros? Não. Elevo meus olhos para o monte, da onde veio o meu socorro nunca está caminhando pela terra, o meu socorro sempre vem caminhando pelo céu. Por quê? Porque na terra o diabo pode tentar colocar empecilhos, mas pelo céu ele vem. O quê? E ele vem saltando pelos montes para vir ao meu encontro, para dizer, meu filho, eu quero te levar para um ambiente de maturidade, para que você acesse o reino do céu, para ser manifestado na terra. A minha preocupação de verdade, nesse mês que nós estamos vivendo de maturidade, é a nossa fala virar um jargão. E não uma prática. Não basta ser bom. Lembra dessa? Tem que ser? Não basta ser bom, tem que ser? Só que quando a crise se estabelece, você deixa de dizimar. Por quê? Porque você fala que é fiel só na fala, mas não cumpre com o propósito. Sabe qual é o meu medo? É viver um discurso dizendo, eu sou maduro, mas continuar vivendo uma prática de menino. Por quê? Porque os teus olhos estão olhando à sua volta. Como está olhando a minha volta? Você está vendo um homem de 50 anos se comportando como um garoto de 20. Aí você quer viver igual. Nós somos tendenciosos a viver igual à prática do mundo. Mas eu vim nessa noite para um ambiente de maturidade dizendo, eu quero viver a prática de Cristo. Você acha normal ver uma mulher de 40 vestindo uma roupinha de novinha de 20? E ela diz, olha como é que eu estou esbelta. Não, tu está ridícula. Por quê? Porque você pode se vestir como uma mulher de 40, ser bela, mas não vulgar. O homem coloca uma brusinha para dizer que está forte, apertadinha para mostrar os bíceps e tríceps. Não, eu posso me vestir como um homem de 40 e estar bem vestido e dizer, caramba, como esse cara é elegante. Por quê? Porque eu me vesti de acordo com a minha idade, não da idade do meu filho. Eu não posso pegar a roupa do meu filho que tem 22 anos e colocar. Olha como é que está mudando. O imaturo quer andar como os jovens do mundo. Mas os jovens de Deus querem andar como os homens de Deus. Escuta uma coisa sobre maturidade. Pega isso aqui. A maturidade divina não é a maturidade como da terra. A maturidade da terra você completa a maturidade com maioridade. Sim ou não? A maturidade do céu é completada quando você começa a obedecer a palavra de Deus. Oh, aleluia, tem jovens aqui dentro de 12, 13 anos que obedecem mais do que você, que tem 25, 30 e 40. Você vai procurar Jesus, a mãe está procurando onde está Jesus, ele está lá no templo, com 12 anos de idade, falando com os doutores da lei. Só que ele só vai assumir a posição quando completa 30 anos, entendeu? Maturidade divina é diferente da maturidade da terra. A maturidade da terra é revelada pela idade. A maturidade do céu é revelada por obediência. Se você não tem um ouvido maduro, se você não tem um olhar maduro, se você não tem uma fala madura, revela quem você é, o imaturo na fé. Por quê? Porque maturidade. E qual é a crise dessa sociedade? É que a geração madura está chegando, e não é de velho, é de jovem. Aí você fala, quer tomar o meu lugar? Não. Ele quer mostrar para você uma coisa, quando você obedece, Deus te conduz. Quando você não obedece, você fica para trás. Caleb
45 anos depois, o que mudou? Mudou nada, continua obedecendo a mesma voz, continua caminhando pela mesma voz e continua com a esperança na mesma voz. O discípulo maduro não muda quem ele continua sendo a mesma pessoa. A circunstância não pode me roubar da presença, a crise não pode me roubar da presença. O que eu preciso fazer é continuar convicto de uma coisa: Ele me chamou, Ele me escolheu, para quê? Para caminhar nele, viver nele. Oh, aleluia! Uma pessoa imatura tem dificuldade de entender as estações. Lembra da crise da meia-idade? A crise dos 40? Quando você olha para o homem tendo crise nos 40, você descobriu alguém que tem crise das estações e não respeita ela. Eu preciso respeitar as estações e compreender a fase dela. Eu era menino, me tornei adolescente, hoje sou homem, daqui a pouco estou me tornando um ancião. Se Jesus não voltar para buscar a igreja. E aí cada estação tem uma fase. O problema é que você está parado na primeira estação. Não, você não entendeu. Cada estação tem uma fase. Você está parado na primeira estação. E aí você fica falando, como pode? O cara chegou ontem, já está vivendo, já está recebendo, já está exercitando liderança na igreja, já está participando das coisas da igreja, e eu estou aqui há tanto tempo, continuo no mesmo lugar. O que aconteceu? É porque você não mudou a fase. A fase da maturidade. A fase da maturidade, ela não muda só o teu comportamento, ela muda a tua fala, ela muda o teu ouvido, ela muda quem você é. Ontem eu vivi uma experiência. Deus sempre vai tratar você na área que você é a sua fraqueza, seu espinho na carne. Ontem eu passei por uma situação e vou falar para os irmãos, vou confessar o meu pecado. Eu cheguei lá e alguém falou assim, eu posso falar contigo? Eu posso chegar até você? Eu falei, pode. Só que ele esperava uma reação minha. E a minha reação foi outra. Zé, tu ficou frouxo, ficou bobo? Não, amadureci. Eu entendi uma coisa, eu não posso viver uma vida falando que eu sou alguém sanguíneo e alguém com temperamento agressivo ou nervoso. Porque até a conversão, Pedro andava com espada. Depois que ele se converteu, ele andou pela palavra. Até quando você vai ficar dando desculpa dizendo, não, é meu temperamento. Não, eu sou sanguíneo. Não, quem anda com Jesus, vive como Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só uma vida de maturidade. Uma pessoa imatura, ela não consegue compreender à medida que o tempo passa. Ela ficou presa lá. Ela ficou presa na estação passada. Só que eu fui conduzido para a estação presente. E na estação presente, Paulo Borges Júnior estava falando sobre o inverno e falando sobre fruto. Ele falava como a sociedade hoje está morrendo tão rápido. Porque está faltando nutriente na fruta que a gente come. Porque as frutas estão sendo obrigadas a amadurecer antes do tempo. Entende isso? A sociedade quer levar você a amadurecer antes do tempo. Escute uma coisa, respeite o tempo da estação. Aí ele falava que a manga melhor, o fruto melhor, é aquele que sofre mais intensidade no inverno. Você entendeu, não? Quem olhar para você sendo afligido pela crise, quem olhar para você sendo afligido pela situação, vai dizer, ele agora vai morrer. Não, você vai ficar mais forte do que nunca. Você vai ficar melhor do que nunca. Ai, meu Deus do céu. Aí é Jesus dizendo que o melhor não está no começo, mas no final das coisas. Por quê? Porque depois que eu passei pela aflição, depois que eu passei pela aprovação, eu fui aprovado por Ele. Depois que eu passei pela situação à minha volta, eu fui transformado por Ele. Então a maturidade, o olhar maduro, o estômago maduro, é alguém que entendeu as estações. Não tente quebrar o processo, senão você nunca vai viver o propósito. O olhar maduro, ele ilumina todo o seu corpo. O olhar maduro, ele ilumina todo o seu corpo, a candeia. Ele ilumina a sua vida. E aí que é quando fala de iluminar o corpo, eu não sou iluminado pela luz que me ilumina agora, mas eu sou iluminado pelo Espírito Santo. Entende? Alguém que os seus olhos estão olhando para o Espírito, ele consegue ouvir a voz do Espírito. Aí eu não ando na carne, eu ando no Espírito. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será.
Aí eu não preciso falar para ninguém de Jesus, eles vão ver Jesus em mim. Maturidade é quando eu consigo dizer, não mais vivo eu, mas Cristo. O Juan falava aqui sobre Pedro, declarando quem Jesus é. Na imaturidade de Pedro, sendo transicionado para uma vida de maturidade, não é o Pedro amadurecendo, é o Espírito amadurecendo Pedro. Jesus fala, quem diz os homens que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. Aí Jesus fala o que para ele? Disseste bem. E a partir de agora eu vou revelar quem você é. Tu és o Pedro. Sobre ti, sobre esta pequena pedra, edificarei a minha igreja. O maduro, quando reconhece quem é Jesus, Jesus revela quem o maduro é. O imaturo até hoje vive caminhando, mas não sabe quem é Jesus. Quando Pedro traz a revelação do Espírito quem é Jesus, Jesus revela quem é Pedro. Até hoje você vive em crise de identidade porque você não sabe quem é. Aí vai lá para o YouTube dizendo, como descobrir quem eu sou? Como descobrir quem é a minha identidade? Eu vou te dar o segredo agora. Descobre quem é Jesus. Que Jesus revela quem é você. Você não entendeu? Descobre quem é Jesus. Que Jesus revela quem é você. O imaturo, que tem um olhar imaturo, que tem um ouvido imaturo, ele vive clamando dizendo, eu vou manifestar o reino do céu. O imaturo, ele anda caminhando dizendo, eu vou estabelecer o reino do céu. Eu vou estabelecer o reino do céu na minha casa. O maduro não, ele manifesta o reino. Entende? Uma pessoa madura manifesta o reino. Por quê? Porque você só pode manifestar na vida de alguém aquilo que você vive. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, caminhe pelo olhar maduro, porque você só vai conhecer o que é o céu quando os teus olhos forem luz do Espírito. Eu sou embaixador do reino do céu. E aí? Eu preciso manifestar o reino na minha casa. Um reino de amor, um reino de paz, um reino de sabedoria, um reino de comunidade, um reino de acolhimento. Oh, aleluia. O imaturo, eu já falei, ele caminha por necessidade ou por interesse. O maduro caminha por amor. A gente tem uma fala aqui, que aonde a minha razão não vai, aonde a minha obediência não vai, o meu coração me leva. Tem coisas que o pastor fala, que eu fico bugando, como alguns da liderança, só que por que você caminha? Porque o meu coração me leva. Os meus olhos nesse momento, a minha razão nesse momento não pode estar compreendendo, mas o meu coração já entendeu há muito tempo para onde Deus quer levar. Tem coisas que você era para viver como alguém maduro, não está vivendo por causa da imaturidade, dizendo, não, eu quero uma resposta, eu quero uma confirmação. O maduro caminha por aquilo que Deus já disse, e não precisa de nada ser confirmado. O imaturo, não, Deus tem que falar, Deus tem que usar um outro vaso, Deus tem que falar por através de alguém para confirmar, porque só uma palavra não resolve. Imaturidade. O imaturo vai caminhar buscando um monte de resposta, o maduro caminha por uma resposta, e é a do céu. Caminhar por amor é entender uma coisa, amadurecer gera um preço. Repete comigo, amadurecer gera um preço. E aí que está, as pessoas não querem pagar o preço da maturidade. As pessoas não querem pagar o preço para viver maturidade. Você vai no shopping e paga o preço para usar a roupa que você quer. Você vai na Boticário e paga o preço para usar o perfume que você quer. Você vai numa loja de sapato, você paga o preço para usar o sapato que você quer. Eu falava com o Netinho ainda antes de começar o culto, eu estou namorando um look na loja que eu passei lá, eu vi o blazer, eu vi a calça, eu vi a blusa, eu vi o sapato, eu falei, eu quero tudo que está no manequim. E não é nada barato, é caro, mas eu vou comprar. Porque eu quero pagar algo que eu quero usar. É o preço. É o preço para mim usar aquela roupa. Só que você não quer pagar o preço para acessar lugares onde Deus quer te levar na divindade espiritual. E qual é o preço que eu preciso pagar? É deixar as coisas de menino para se tornar homem. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
Caminhava como menino, mas agora mudou a fase, mudou a estação, agora eu virei homem. E aí? E agora eu preciso me comportar como homem. Agora virou mulher, eu preciso me comportar como mulher. Escute uma coisa, maturidade não é uma opção, maturidade é uma ordenança de Deus. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se tornará uma só. Ele está dizendo, você precisa deixar de ser menino e se tornar homem. Você precisa de largar o ninho e começar a caminhar. Então a maturidade, a vida adulta não é uma opção, é uma ordem de Deus. E a mudança tem um custo, e o custo da morte. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Maturidade revela não vida, revela morte. Eu preciso morrer quem eu sou para me tornar quem Cristo é. E aí você não quer fazer isso. Você não quer pagar o preço da maturidade. Maturidade é, a partir de hoje, eu morro para as coisas de menino, para me tornar homem para Cristo. Oh, aleluia, você precisa entender uma coisa, não dá para vir para uma vida de uma estação de maturidade, trazendo as coisas de menino, eu fico doido. Eu tinha um amigo que ele guardava a coleção de carrinho que ele tinha, que ele usava na infância. E aí ele virou pai, então o filho nunca pegou para brincar, porque ele está dizendo, não, essa é minha coleção de brinquedo, essa é minha coleção de carrinho. Não, eu me tornei homem, aí eu preciso transferir as coisas de menino para o meu filho. Porque eu preciso começar a caminhar por coisa de homem. Só que você vem para a vida adulta trazendo as coisas de menino, trazendo aquela boneca. Não, essa boneca da Barbie é coleção. Mas já casou, virou mãe, e aí você precisa fazer a transição, entregar para sua filha a tua fase de criança, para começar a viver a fase adulta. Só que você não quer sacrificar, só que você não quer entregar, e aí você vive uma vida de imaturidade. Por quê? Porque o corpo diz que é homem, mas a prática revela que é menino. O corpo diz que virou mulher, mas a prática continua dizendo que é uma menina. O maduro caminha por aquilo que o céu fala, não por aquilo que a terra manda. Então a mudança tem um custo, o custo da morte. Jesus disse para os discípulos, entra no barco e passa para o outro lado. Qual é o custo? A tempestade. No meio, o mar ficou revolto. Qual era o custo de chegar do outro lado? Passar pela tempestade. Qual era o custo de chegar do outro lado? Passar pela O custo de você viver a maturidade é você vir para o altar e sacrificar as coisas de menino. Para gerar o filho, Abraão esperou 9 meses. Para se tornar pai, ele esperou 25 anos para virar homem. Tem pais trocando com filho, quando você olha 2 meninos. Porque não transicionou na estação da maturidade. Oh, aleluia. Para mim viver a maturidade, eu preciso morrer. E aí Jesus está dizendo, Nicodemos, somente te é necessário uma coisa, nascer. Eu deixei de ser menino para nascer homem. Então eu morri nas coisas de menino e me tornei homem. Eu morri na prática de menino e me tornei homem. E aí você só pode viver o novo de Deus quando você matar o velho. Você quer caminhar com as duas coisas, o velho e com o novo, não dá. A mudança tem um custo, e o custo é morrer para você, a fim de nascer para o novo. Nós precisamos oferecer a nossa imaturidade no altar. Hoje é a noite. Hoje é a noite. Você já ouviu falar do ouvido maduro? Você já ouviu falar da fala madura, temperamento maduro, estômago maduro e paz madura? E agora? Agora você está ouvindo falar do olhar maduro e do momento da transição da estação. Abraão, fala, Senhor. Leva para o altar e me entrega. Entregar o quê? O seu filho. Olha o custo da maturidade. Tu me amas, Abraão? Te amo, Senhor. Então pega o Isaac e leva para o altar para sacrificar. Nessa noite, você precisa pegar as coisas de menino e trazer para o altar. Vai doer. Sabe aquelas lembranças de menino que você vive remoendo e não consegue perdoar os seus pais?
Sabe aquela coisa de menino que você fica remoendo e não consegue perdoar um amigo? Está na hora de trazer para o altar nessa noite para sacrificar. Está na hora de você pegar o cutelo nessa noite para sacrificar. Por quê? Porque só sacrificando as coisas de menino você vai começar a viver as coisas de adulto. Você precisa vir para o altar nessa noite, erguer o cutelo e sacrificar. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, no altar Deus gritou. De repente você está falando, tem tanto tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Nessa noite Ele está dizendo, quando você for para o altar e sacrificar, você vai ouvir a minha voz. Por quê? Porque menino não consegue ouvir a voz de Deus e obedecer, só alguém maduro. Entende uma coisa? O altar está posto. É a noite de você pegar e vir para o altar sacrificar. Senão você vai voltar para casa com a mesma prática de menino. Escute uma coisa, eu já vou terminar. Menino nunca sustenta nada, só homem. Menino começa uma coisa e não termina ela, o homem não. Ele começou, ele vai até o final. E não vai até o final para poder provar para alguém que é capaz. Ele vai até o final para entender uma coisa. É minha responsabilidade. Se coloca de pé. Se pretendemos algum dia viver experiências com Deus, precisamos sacrificar as coisas de menino. Deus vai descer e vai dizer para Moisés, Moisés, reúne o povo em volta do monte, porque eu vou descer para cultuar com eles. Eu vou descer para celebrar com eles. Só que quando Deus desce, o texto diz que houve barulho. Quando Deus desce, Deus faz uma bagunça santa. O monte treme, barulho de trovão. Só que o agudo e imaturo ficou com medo e voltou para casa dizendo, não, Moisés, fala você por nós. Deus está dizendo, eu quero que a vinde ouça a minha voz. Não, você não entendeu. Deus está dizendo, eu quero que a vinde ouça a minha voz. E para ouvir a minha voz só com maturidade. E é nessa noite que você tem a oportunidade de fazer como Abraão. Pegar o teu Isaque da imaturidade e vir para o altar. Porque você não vai viver a nova estação com prática de menino. Você vai viver a nova estação com prática de obediência. Coloca a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Os meus olhos caminhando na luz revelam a Cristo. Eu vindo para o altar sacrificando a vida de menino revela a maturidade. Deus, nessa noite, a vinde está aqui posicionada. Não é a minha palavra, é a tua palavra, Senhor. Quantos homens aqui de barba, mas com prática de menino. Quantas mulheres que se tornaram mãe, mas continuam vivendo como menina. Mas nessa noite, nós vamos vir para o altar. Nós já pegamos o cutelo e vamos sacrificar as coisas de menino, para que na próxima estação nós viemos acessar o mundo espiritual. Eu quero levar, Senhor, eu quero viver experiências espirituais em Ti, e só sendo maduro na fé, só sendo um homem na fé, só sendo um discípulo maduro. Então nessa noite, que o Teu reino seja manifestado sobre a vinde, seja estabelecido nessa noite, e que o Senhor comece a receber a oferta entregue no altar, as práticas de menino no altar, as práticas de menino no altar, nós vamos sacrificar nessa noite, porque Deus está nos levando para um novo nível, Deus está nos levando para uma nova estação, e é uma estação de maturidade, é uma estação de obediência. É uma estação de obediência. Então pega o teu cutelo nessa noite. E eu já vim para o altar. Eu já vou me prostrar no altar, porque nessa noite eu vou deixar tudo de menino no altar. Eu vou sacrificar no altar. Então você que tem prática de menino, continua vivendo como menino, se ajunta a mim nessa noite. Vamos para o altar sacrificar. Vamos entregar no altar nessa noite. Vem para o altar. Deus quer te amadurecer. Deus quer te levar para a estação nova. Deus, Rei dos céus, estou aqui. Vem para o altar sacrificar nessa noite. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz.
posso